Estamos no ar em mais um Tecnotalk, mais uma semana juntos. Eu sou a Cris Pelágio. A gente fala aqui de inovação, tecnologia, criatividade. Hoje eu estou sozinha aqui no estúdio porque nossa entrevista foi gravada no espaço do LinkedIn durante o VTEX Day, que aconteceu aqui em São Paulo. O VTEX Day é um dos maiores eventos de e-commerce do momento. Reuniu os principais nomes do varejo, clientes, fornecedores, influenciadores. É claro que o Tecnotalk não ia ficar de fora desse grande evento. Nossa conversa por lá foi sobre o LinkedIn, uma ferramenta de trabalho que tem transformado a maneira de relacionamentos no mundo corporativo. A distância entre profissionais e empresas tem sido quebrada e, com a facilidade de um clique, seu trabalho pode ser acessado por grandes corporações de qualquer lugar do país e do mundo. Uma rede social corporativa que, se bem utilizada, transforma carreiras. Eu conversei com a Ana Moisés, diretora de vendas de publicidade do LinkedIn para a América Latina, e com Sandro Cassava, diretor de soluções de vendas do LinkedIn, também para a América Latina. Eles começaram o nosso bate-papo falando da importância de estar nessa plataforma. Eu acho que hoje quase nenhum profissional poderia não estar na plataforma, né? Tirando o fato da importância que a gente tem de construir relacionamento, acho que hoje quem não está aberto a essa construção de relacionamento, seja para fazer negócio, seja para aprender, seja para trocar com outros profissionais, se atualizar sobre o que está acontecendo, seja no mundo dos negócios, e o mundo dos negócios vai do agronegócio a tecnologia, vai de saúde a empreendedorismo, de empreendedor único que está buscando financiamento, que está procurando um anjo investidor, até gente que quer vender a empresa que está buscando fazer IPO. Assim, a plataforma hoje é uma plataforma que tem 71 milhões de usuários no Brasil, estamos falando de 1 bi no mundo, 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas. É muita gente. É muita gente. Você tem quase 70 milhões de empresas dentro da plataforma. Então, assim, é uma rede de negócios, é uma rede que garante que esse ecossistema do mundo profissional de negócios esteja todo conectado. Como a percepção dos usuários da plataforma evoluiu desde a sua criação? Cada vez mais, né? Você acha que a plataforma iniciou pensando muito em eu vou buscar um emprego, procurar um emprego, e com o tempo as pessoas começaram a entender que você conseguia manter relacionamentos, criar novos relacionamentos, e que isso viabilizava você ter conversas de relevância com as pessoas certas, né, dentro de qualquer ecossistema, dentro de um ecossistema de encontrar novos empregos, que é uma das linhas de negócio que a gente tem. Você dentro do mundo de marketing, né, como eu transmito a mensagem para o meu cliente, então com quem eu devo falar, como eu devo falar, e dentro do mundo de vendas, né, quem no ecossistema de vendas eu tenho que conversar e sobre o que eu tenho que conversar. Então acho que cada vez mais as pessoas vão entendendo isso na plataforma e entendem a relevância das conexões e a importância das conexões. Como estão divididas as soluções da plataforma? Talent Solutions, que são soluções de talento, Marketing Solutions, que seria a minha área, que são soluções de marketing, ou então são todas as soluções voltadas para atender as operações de marketing, Sales Solutions, ou soluções de vendas, que justamente são as soluções para ajudar as equipes de venda a vender mais. Então são 3 linhas distintas que acabam de alguma forma se interrelacionando, principalmente marketing e vendas acabam trabalhando muito juntas, mas são 3 linhas separadas. Como vocês conseguem alinhar estrategicamente essas soluções? Pois é, eu acho que a gente aprendeu isso com os nossos clientes, né? Eu que estou na parte de marketing, muitas vezes ouço dos meus clientes, mas vendas disse que o lead que eu estou levando para eles não é tão qualificado. Eu falei, então, mas posso falar com vendas para entender o que ela entende por qualificação? Você sabe qual é o ciclo de vendas? Quanto tempo demora? Qual é o perfil do teu comprador? Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é
a gente tem que chamar a equipe de vendas do nosso cliente, que está fazendo uma super campanha de marketing com a gente, para entender o que ele está fazendo com o lead que eu estou levando, o que é um lead bom. Então tem que ter esse alinhamento. E aí a gente descobriu que nós dois, trabalhando juntos, a gente também tinha uma grande sinergia. Pode complementar. Não, eu só falo, não só a sinergia, mas uma grande relevância para o cliente, né? Que a gente ajuda ele a entender a importância do relacionamento entre as duas áreas e, mais do que isso, qual é o impacto na receita que ele vai ter, porque no fim do dia isso tem uma relevância enorme para ambas as áreas. Como os usuários conseguem se destacar para ter um engajamento maior? A primeira coisa é o perfil dele, né? Então, assim, ele precisa ter um perfil completo, né? E assim, o perfil não é para ser a pura reprodução do currículo dele. Então, assim, você tem uma série de recursos visuais dentro da plataforma para no seu perfil você poder complementar. Então, assim, você consegue colocar até uma apresentação que você fez, a foto de um prêmio que você ganhou, uma entrevista que você deu, e tudo gira em torno desse perfil e das conexões que você tem. Então, a primeira coisa é sentar e entender quem faz parte dessa tua rede de relacionamentos dentro do que é a sua função. Então, assim, você está conectada com as pessoas certas? A primeira coisa é sentar e se conectar com as pessoas certas. Depois, engajar com o conteúdo que essas pessoas produzem. Então, assim, né, você vai ter uma reação naquele post, você vai fazer um comentário, você vai fazer uma pergunta. O importante é que você esteja presente dentro da rede. Você pode não ser um grande produtor de conteúdo. Tem gente que fala, Ana, detesto, né? Sou super tímido, não fico à vontade. Tá bom, você pode não produzir nada, mas pelo menos você tem que demonstrar que você está consumindo o conteúdo da tua rede e o conteúdo das pessoas que fazem parte dos teus relacionamentos. Por quê? Porque à medida que você faz isso, a plataforma entende, essa pessoa é atuante, vou continuar mostrando conteúdos relevantes para ela. Então, assim, o algoritmo precisa de uma ajuda, né? A ajuda dele está baseada no seu comportamento de consumo de conteúdo e nas relações que você constrói, porque aí a coisa vai se retroalimentando. E acho que também é importante você ter muito claro que não é uma rede social apenas, ela é uma rede social profissional. Então acho que você tem que entender, até na produção, no consumo do tipo de conteúdo, qual a relevância, tanto no consumo como na produção, dentro do seu ecossistema de atuação profissional, né? Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, que é diferente do tipo de conteúdo que você posta. Você não, até a foto de perfil, ela já tem, você tem que ter um viés mais profissional. Você não vai colocar uma foto de uma viagem que você fez ou quando você está na praia. Então tem que tomar, exato. Então tem que tomar um certo cuidado. Ao mesmo tempo, eu acho que dentro desse conteúdo todo, às vezes você dá um toque pessoal e dá até um toque da sua vida pessoal dentro da profissional, tem uma relevância. Mas assim, com muita moderação e entender que ela tem um viés profissional. Você põe uma foto sua de 20 anos, você vai para um evento, as pessoas não te reconhecem. Ok, linda a foto no perfil, mas o objetivo é que a foto faça com que você seja reconhecida pelas outras pessoas, né? Então, assim, não é um concurso de popularidade, porque assim, se você começa a aceitar qualquer pessoa com a qual você não tem nenhuma conexão no sentido de interesse, né, comum, o que acontece é que muitas vezes a experiência de feed que você tem, né, o LinkedIn que você vai enxergar como conteúdo, pode não ser relevante para você. Repara, alguma vez alguém já virou e falou assim, eu vi que você está conectado com fulana de tal. Você conhece? Você fala, não faço a mínima ideia quem seja essa pessoa. O conceito de rede, qual que é? O conceito de rede é que assim, a Cris viu que a Ana está conectada com o Sandro e a Cris quer entrevistar o Sandro. A Cris fala, Ana, você pode fazer a ponte e me apresentar para o Sandro? Tem uma história que eu sempre gosto de contar, que eu não sei o quanto ela é real nos mínimos detalhes, mas a história de como o LinkedIn vem para o Brasil é de que tinha um diretor, que foi um diretor da Microsoft, com quem eu trabalhei muitos anos, que ele sai da Microsoft e ele fala, e agora, né?
deixa eu ver o que eu vou fazer. E um amigo fala para ele, parece que o LinkedIn quer abrir uma operação no Brasil. Ele entra no LinkedIn, descobre quem é o CEO global, que na época era o Jeff Weiner, olha para ver quem tem conexão comum com o Jeff Weiner e com ele, descobre um amigo dele de longa data, manda uma mensagem para esse amigo e pergunta, você conhece? Ele realmente é uma conexão? Ou seja, se você mandar um e-mail me apresentando, ele vai ler? Ele vai ele responder. Falou sim. E ele faz a apresentação. Eles trocam mensagens. Ele vai para São Francisco e ele volta com o LinkedIn debaixo do braço. Então, assim... Tem quantos anos que o LinkedIn está no Brasil? 13 anos, não é isso? Em português. 13 anos. 13 anos. Então, assim, é a respeito disso. Então, assim, quando é que você vai imaginar que você vai conseguir trazer um negócio para o Brasil porque alguma conexão te apresentou? E, invariavelmente, todos os dias alguém vira e fala assim, Briana, vi que você está conectada com fulano de tal. Você realmente conhece? Ah, ele está num processo comigo. Você sabe me dizer que tipo de profissional ele é? O conceito de rede é esse, né? É a qualificação dela. Então, assim, você falou, mas Ana, você precisa conhecer 100% das pessoas que estão lá? Não, você não precisa conhecer 100%, mas, por exemplo, todo mundo que está relacionado a marketing, à comunicação, de alguma forma faz parte do meu universo. Quais as estratégias para fechar negócios no LinkedIn? O Karna trouxe como relevância da importância da conexão. Ela é muito grande dentro do mundo de vendas, né? Porque a plataforma como um todo tem um viés, você tem cada vez mais conversas de relevância com as pessoas certas. Quando você fala num ecossistema de vendas, onde pós-pandemia a gente tem aí 11 compradores envolvidos num processo de compra, então como eu identifico quem são esses 11 compradores? Qual é a minha relevância no ecossistema com eles? Como eu me conecto com eles? Né? Que insights eu consigo trazer? Entender o que esses 11, quando a gente faz engajamento, o que eles estão falando, qual é o interesse que eles têm, o que eles fazem, qual a parte que ele tem dentro desse processo de compras. Então, tudo isso a plataforma de vendas ajuda você a identificar como é que você se conecta, como é que você vai ser relevante nesse processo. Então, fora toda a parte de inteligência artificial que hoje traz dados sobre aquela pessoa, sobre aquela empresa que ajuda. Mas assim, no fim do dia como é que a plataforma ajuda você a criar esse engajamento e como é que você engaja antes de você criar uma relação comercial, né? Que hoje é o que a gente fala muito na mudança no processo de vendas. Então acho que hoje o grande impacto é esse. Em um cenário em que cada vez mais profissionais usam a inteligência artificial generativa para ajudar na formulação de seus textos, como os profissionais vão se diferenciar? Acho que essa é a pergunta do milhão, né? E você sabe que, assim, todo dia eu tenho essa conversa com alguém diferente. E eu acho que as pessoas deviam ter menos medo disso, porque por mais que a IA seja generativa, você vai ter uma tendência de que tudo se pareça, né? Então, assim, o que vai fazer realmente a diferença e a gente hoje discutiu isso num painel, ou o briefing que você dá para esse AI, né? Até quando você pensa na criação publicitária, né? Qual que é o insumo, qual que é o input? Que a gente chama de prompt, né? E o negócio como é que você retroalimenta aquilo que você recebeu, né? E vai... Então, assim, eu acho que cada um vai ter uma experiência diferente e acho que as pessoas que vão dar o toque que vai diferenciar. Eu ainda estava brincando e falei, acho que comunicação nunca foi tão importante. Né? A parte que é durinha, a parte que é analítica, a parte que é óbvia, a parte que é... Né? Eu até de vez em quando brinco e testo, e ponho alguma coisa e peço pro AI trazer de volta para mim e falar, ai gente, uma enrolação, né? Me dá uma impressão de que é uma falação que não diz nada, né? Aí eu peço para ele sumarizar, para ele tentar ser mais sintético, mas ainda fico achando que ele tá me enrolando, sabe? Que ele não tem a resposta. Então, acho que é a respeito disso, acho que a gente vai ter que desenvolver uma coisa que talvez a gente tenha perdido um pouco ao longo dos anos, que é a questão da língua,
da comunicação, da assertividade, e essa vai ser a forma como a gente vai conseguir se distinguir. Há quem diga que a capacidade de improviso ainda é uma coisa muito humana. Tem alguns que já dizem que não, que a AI vai ser plenamente capaz de improvisar. Até lá, eu prefiro contar que a gente tem alguma coisa que é única, que é a nossa intuição, que é a nossa capacidade de elaboração, que não passa por dados. Em um mundo com tantas novas tecnologias, como as soft skills, as habilidades comportamentais, em especial a comunicação, ainda são essenciais para a diferenciação dos profissionais. Quando a gente olha dentro do mundo de vendas, né, eu tenho falado muito sobre isso, que a inteligência artificial ela vai ser muito valiosa em liberar tempo para o vendedor ter justamente isso, se comunicar com o comprador. Porque hoje, quando você olha, aí só para jogar alguns dados para tangibilizar, quer dizer, tem uma análise que a Harvard Business Review fez, que o vendedor gasta 32% do tempo dele vendendo. Os outros 68%, ele está fazendo tarefas operacionais. Então, imagina o potencial de você tirar tarefas operacionais do seu vendedor e aumentar este tempo que ele tem para interagir com o comprador. Né? Que isso que a inteligência artificial vai impactar. Ou seja, nada mais é do que viabilizar os soft skills, essa comunicação, essa capacidade de resolver problemas, de interagir, de engajar. E no fim do dia é isso, né? Que vai criar um relacionamento, que vai viabilizar a compra, ou até uma futura, quer dizer, ampliar o relacionamento entre empresas. Acho que esse é o grande impacto que vai ter. Quais são os erros e os acertos mais comuns dos profissionais na plataforma? Porque a gente fala que frequência gera consistência, né? Então, assim, você estar presente com uma certa frequência na plataforma, engajando Que com a frequência? Tem que postar todo dia? Não precisa postar todo dia. Você pode postar... Mas é ruim postar todo dia? Então, depende se o teu conteúdo é um conteúdo relevante. Eu acho que o que determina o bom ou o mau uso da rede é o que você produz de conteúdo ou as interações que você tem interessam ao teu público, à tua rede. O algoritmo é inteligente. Se você começar a produzir conteúdo loucamente e ele não for relevante para a sua rede, o algoritmo vai entender que você não é relevante overall. Ele pode ignorar você se você for mais quietinha, mas se você for super ativa com conteúdo ruim, ele talvez te ignore mais rápido. Então, assim, não é a respeito de quantidade, é a respeito de qualidade. É o tipo de engajamento que você gera. Então, assim, a pessoa marca outras pessoas quando você faz um conteúdo, as pessoas compartilham, o algoritmo tem um jeito de entender qual que é a relevância. Um dos nossos valores é members first, ou seja, usuário em primeiro lugar. O LinkedIn vai sempre privilegiar o que é melhor para o usuário. E o que é melhor para o usuário é o que mantém ele dentro da plataforma ativo e engajando. Esse é o critério. Então, assim, o erro é postar demais, coisa que não é relevante, não engajar com o conteúdo de ninguém. Se você fala, não, eu gosto de ser telespectadora, entro, saio mudo, saio calada, não dou um like, não acrescento ninguém, já tenho... Então, também não funciona, porque você também não se torna relevante. Ou seja, o algoritmo não vai te sugerir para ninguém. O algoritmo, se você por um acaso vier algum dia publicar alguma coisa, ele também não vai destacar você, porque ele entende que você não é importante para aquela rede. Então, assim, você tem muito claro qual é o teu objetivo, o que você quer quando você está na rede. Você está procurando se desenvolver profissionalmente? Você está procurando expandir a tua rede de relacionamentos naquilo que você faz? Você está pensando num plano B de carreira? Né? Então, assim, você precisa expandir horizontes porque você quer passar da aula, ser consultor, abrir um... Qual que é o seu objetivo? Né? Então, assim, a primeira coisa é entender. E se você for escrever, para quem que você escreve? Né? É para quem trabalha com você?
para quem gostaria, para a Cris um dia vir se interessar a me entrevistar. Então, assim, é muito importante saber qual é o teu objetivo. Mas você pode ter mais de um objetivo? Você pode ter mais de um objetivo. Você pode ter um objetivo que é você como líder, né? Então, assim, você enquanto liderança dentro de uma empresa, a tua presença lá, você sabe que vai ser consumida pelas pessoas que trabalham com você. Qual é o posicionamento que você quer dar? Aí você pode pensar, além disso, tem os meus clientes. Né? No caso do Sandro, ele quer tentar ensinar a galera de vendas, os clientes dele de vendas, a usarem a plataforma como uma ferramenta de vendas. Eu quero mobilizar as lideranças, as pessoas de comunicação e o marketing para entender que você tem uma capacidade de segmentação dentro do LinkedIn que nenhuma outra plataforma tem. Então, eu ainda tenho um terceiro, que é, de certa forma, ajudar as mulheres a se estabelecerem como liderança. Então, assim, dentro de tudo que eu produzo ou interajo de conteúdo, tem que estar alinhado com esses 3 objetivos. Como usar o LinkedIn como plataforma de vendas? Até para uma dica inicial, né, quando a gente fala de relevância da plataforma, aquilo que você falou, então eu devo aceitar todo mundo, não devo aceitar, devo só mandar para quem eu conheço. Eu acho que toda conexão tem um propósito, né? Então a primeira dica que eu dou sempre é, mesmo que você não conheça aquela pessoa, mande uma mensagem no convite dizendo qual é o propósito que eu tenho. Olha, eu quero me conectar com você porque eu quero aprender mais sobre marketing, porque eu tenho interesse em entender como eu posso ter relevância dentro do ecossistema do LinkedIn. E quando eu recebo um convite para uma conexão assim e eu não conheço a pessoa, eu em geral aceito e respondo. Então, assim, não só você gera um aceite do seu convite, como você gera uma primeira interação porque a pessoa te responde. Aí você cria o primeiro engajamento que começa a te trazer relevância. Então, acho que a gente vai amarrando todas as partes. E tendo esse tipo de engajamento, quando eu transformo para o mundo de vendas a importância do impacto da plataforma, eu começo a entender momentos, né? Momentos assim, quando eu penso em vendas, eu estou pensando em interação entre empresas. Então, essa relação marketing e vendas, a mensagem que eu quero passar como vendas e a mensagem que eu, indivíduo, tenho que levar como vendedor, comprador ou profissional dentro daquela empresa é fundamental. E aí você também tem que começar a entender, a plataforma me ajuda a entender momentos de compra, momentos de empresa. Então, aquela empresa está crescendo, faz sentido eu engajar com ela? Faz sentido eu criar um relacionamento para começar a fazer um processo de tentar vender? Então, assim, se, por exemplo, eu vendo alguma coisa para recursos humanos e a plataforma me diz que o recursos humanos está crescendo, talvez seja o momento de eu ir lá conversar com eles. Criar um engajamento, criar relevância, entender quem são as pessoas importantes dentro do processo de vendas, em que momento que elas estão, quem que vai me apresentar. Então a Ana pode me apresentar para aquela pessoa, então isso faz parte de você entender como você usa a plataforma para vendas e os insights que ela traz. Então aquela pessoa está ali dentro faz 4 meses, ela tem uma chance maior de responder minha conexão porque ela está procurando entender melhor, ela quer novas ideias. Então acho que todos esses insights que a plataforma traz, elas são impactantes no processo de vendas. Mas esse engajamento e esse relacionamento, né, voltando para o lado de comunicação, interação humana, eu acho que ele é fundamental e é o que vai fazer a venda realmente. Você engaja, você tem a reunião e aí você vende. Eu acho que o tradicional hoje é tentar numa reunião primeiro e deixar o engajamento por último. Faça ao contrário, engaje primeiro e isso vai gerar... Tem que inverter. Vai gerar toda essa velocidade que você está procurando. Ainda tem muita gente que não entrou na plataforma? Qual é o espaço que ainda existe para crescimento? Olha, se a gente parar para pensar, qual é o tamanho da população brasileira? Né? Não sei. Acho que se a gente pensar o que seria potencialmente a população que a gente chama de knowledge workers, né? Porque, obviamente, pode ser que tenha gente para quem a plataforma não agrega nenhum valor. Mas eu diria que tem
tamanhos, sim, tem espaço para continuar crescendo, do mesmo jeito que continua crescendo. Você sabe que esse número que a gente fala, que é de 70 a 71 milhões, provavelmente, se você me ligar daqui umas 2, 3 semanas, eu vou te contar que é outro. E é um outro com alguns milhões. Sobe muito Muito. É impressionante. Globalmente, a gente tem 3 novos usuários por segundo. Então, no fim das do Brasil. Não, global. Global. Brasil é o número, mas a gente tem visto um crescimento muito rápido e acho que vale destacar que cada vez mais a gente percebe a entrada de estudantes. Então, antes você vê estudantes saindo da universidade, hoje você já vê estudantes que estão terminando o colegial, entrando dentro desse mundo profissional, começam a entender a importância e começa já a criar um perfil, começa a criar ali conexões dentro da plataforma, né? É bem interessante. O mundo está mudando, né, Cris? Ou seja, outro dia saiu uma estatística, acho que da Harvard, dizendo que a faixa etária que teve mais contratações nos Estados Unidos foi acima de 55 anos. Então, assim, eu também estou imaginando que vai ter uma entrada, não só no Brasil como no mundo, de uma faixa etária de pessoas que talvez não estivessem mais, talvez, no mercado corporativo, talvez passem a entrar na plataforma. Então, assim, desde a época da pandemia, a gente viu uma entrada gigantesca das pessoas da saúde. Então, assim, aumentou muito o número de profissionais ligados à saúde, que vai de enfermeiro, médico, nutricionista. Então, assim, tem espaço para crescer? Tem, não tenho dúvida, e vai continuar crescendo. Em relação a gênero, há um equilíbrio numérico entre usuários da plataforma? Homem e mulher é bem equilibrado, tá? Não é bem equilibrado. O desequilíbrio entre homem e mulher acontece de acordo com o cargo, tá? Se for de gênero, do ponto de vista numérico, Aí é o espelho da sociedade. é o espelho da sociedade, se equivale. A gente tem todos os setores, né? Mas eu acho que, assim, desde o começo, a plataforma atraiu muita gente de tecnologia, que era uma coisa meio óbvia, né? Eu acho que, assim, são os early adopters, são aqueles que aderem às tecnologias primeiro. São muita gente de educação. Hoje, você tem todos os setores. Eu me espanto com o número de pessoas de agronegócios que tem dentro da plataforma. Então, assim, é difícil, até porque a gente não trabalha necessariamente na segmentação pensando só em indústria, né? É toda uma combinação. Então, assim, você quer combinar a senioridade da pessoa com a indústria, com a função que ela exerce. Então, assim, você tem de tudo. Eu brinco, tem até Papai Noel na plataforma, porque teve alguém que... Ele tem o perfil dele, porque ele atua... Isso é literal. Ele atua como Papai Noel, tá lá o perfil Tá dele. vendendo o trabalho dele. É isso, tem de tudo, né? Tem fotógrafo, tem freelancer, tem... Então, assim, é difícil, até porque a gente acho que não olha para plataforma pensando em o que a gente tem mais. A gente pensa em como é que a gente representa a sociedade, né? Então, assim... E acho que está muito alinhado até com o nosso objetivo, né? Que é você criar oportunidade econômica para todas as pessoas pertencentes ao mundo do trabalho, né? E aí isso. Independente do tipo de negócio, qual senioridade ou não, se a pessoa está vinculada a uma empresa, se ela é um prestador de serviço individual. Eu acho que realmente a gente não separa muito esse contexto. Acho que é legal trazer essa equivalência em número de usuários homem e mulher, né? Mas eu acho que, assim, idade, a gente começa a perceber também esses movimentos. Tem uma entrada muito grande de jovens, mas também começa a entrar... A gente não tem muito como quebrar esse... De volta aqui para o estúdio da Compasso Collab para agradecer que você ficou com a gente nesse super papo do Tecnotalk de hoje. Lembrando que essa entrevista foi gravada dentro do espaço do LinkedIn no VTEX Day, um dos maiores eventos de e-commerce que a gente tem hoje aqui no Brasil. Um prazer gigante ter você com a gente mais uma vez. Tenho certeza que os nossos entrevistados trouxeram vários insights valiosos para você usar ainda melhor
o LinkedIn, essa ferramenta corporativa que tanto nos ajuda no mercado de trabalho. Então, muito obrigada a você. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá na hora. Vai lá e se inscreve. Se você já segue a gente, é só acionar ali o sininho, notificação, porque toda vez que entrar um conteúdo novo, você vai saber. Eu quero muito conversar com você, então manda suas sugestões, suas possíveis perguntas e até você pode me sugerir nomes que você quer ver na bancada comigo. É sempre boa essa troca. Obrigadíssima, uma ótima semana. Beijo para você.